E aí, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar da série Abrindo a Caixa Preta dos Concursos Públicos. Primeiramente, eu queria desejar boa noite a todos, vamos ver o pessoal que já está chegando aí na sala, né? Aí, ó, pessoal, AMS Contábeis, Juliane Monteiro, tá aí a Juliane, Carol, Christian. Então sejam todos bem-vindos. Vou só pedir um feedback em relação ao áudio, ver se o áudio tá legal, tá? Estiverem me ouvindo bem, só digitam um, por favor, aí na tela. Estiverem me vendo e me ouvindo bem, digitem um, por favor. Se tiver algum problema aí na transmissão, digitem dois, para nossa equipe técnica fazer essa análise aqui online e já resolver os problemas, tá ok? Então hoje nós vamos tratar aí de alguns temas muito importantes para a sua preparação para o concurso público. E nós vamos começar a falar, principalmente, na data de hoje, sobre essas expectativas em relação aos próximos concursos públicos, anos 2019/2020. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema e você vai aprender com mais detalhes a como se organizar, como se preparar para esses próximos concursos públicos que estão por vir, tá bem? Nós vamos aguardar um minutinho, só o pessoal acabar de chegar, o pessoal acabar de entrar na sala e na sequência nós já vamos começar, tá bem? Então, enquanto isso, vão colocando para mim aí o pessoal que já está na sala. A Rejane também acabou de entrar. Boa noite, Rejane. Seja bem-vinda. Beleza, o pessoal está chegando aí aos pouquinhos. Pessoal, olha só. Como é que vai funcionar esse workshop que nós vamos começar a partir de agora? Esse workshop vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter três aulas que serão ministradas em 3 dias diferentes. Então a primeira aula é hoje. Nós vamos começar essa aula daqui a uns 5 minutinhos no máximo. No bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre menos concursos públicos, mais chances de aprovação. Esse vai ser o título do nosso bate-papo de hoje. Na quinta-feira, também às 20 horas, nós vamos tratar de um outro tema que vai ser sobre o método tanque, a revolução do óbvio. Ou seja, você vai aprender a utilizar um método de preparação na sua rotina de estudos. E o que é um método de preparação? É você saber exatamente o que você tem que fazer a partir do momento que você senta para estudar. Quando é que você deve modificar o seu material didático? Quando é que você deve fazer revisões? Quando é que você deve resolver questões? Quando é que você deve utilizar técnicas de memorização? Técnica A, técnica B, técnica C. Tudo isso nós vamos falar na próxima aula, que já é a aula de quinta-feira, em que nós vamos abordar o método tanque, que é o método que eu utilizei durante a minha preparação para concursos públicos e centenas de alunos que eu acompanhei nesses últimos anos também utilizaram e conseguiram êxito. E muitos deles com aprovação na primeira colocação. Então isso significa que realmente é um método que funciona e mais do que ser um método que funciona, é um método. Porque você não pode estudar sem saber exatamente o que fazer no dia a dia. Você não pode simplesmente parar para estudar e não saber sequer quais são as disciplinas e qual é o tempo que você vai dedicar a cada disciplina naquele tempo que você dispõe, naquele dia que você sentou para estudar. Então isso acaba deixando você um pouco perdido ou perdida e sem saber exatamente como é que você está evoluindo em cada uma das disciplinas que vão ser cobradas no seu concurso público. Então isso nós vamos falar nessa segunda aula, que é a aula agora de quinta-feira. E na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, nós vamos falar sobre as 7 perguntas poderosas para destravar a sua aprovação. Então você vai conseguir fazer uma reflexão com mais ênfase sobre o que é necessário fazer no seu dia a dia para realmente destravar o seu processo de preparação. E eu vou lhe apresentar um caminho, porque eu vou lhe apresentar 7 perguntas, vou lhe auxiliar na interpretação de eventuais respostas, para que você vá anotando cada uma delas e aí você vai conseguir se identificar e vai conseguir saber exatamente o que pode estar comprometendo o seu processo de preparação e aquilo que não está afetando o seu caminho. Ah, não, isso para mim aqui é muito tranquilo, é irrelevante, isso não está afetando o meu processo de preparação. Então deixe de lado. Poxa, isso aqui realmente é um diferencial tremendo. Poxa, estou muito ansioso, estou muito ansiosa, isso está comprometendo a minha produtividade, eu não estou conseguindo estudar. Quando eu sento para estudar, a minha concentração é muito baixa, muito pequena, eu me disperso muito, as minhas horas líquidas de estudo são muito pequenas.
Tudo isso a gente vai trabalhar na aula da semana que vem, na próxima segunda-feira, tá bem? Então esse vai ser o nosso percurso a partir de agora, sobre isso que nós vamos tratar. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre as perspectivas, as expectativas para concursos públicos nos próximos meses. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi simplesmente estabelecer algumas etapas para a gente avaliar em relação aos 3 poderes e em relação também a algumas oportunidades que podem surgir nesses próximos meses, tá? O fato é que você já tem conhecimento de que o governo federal publicou o decreto 9.739, 2019, estabelecendo uma série de restrições à realização de concursos públicos. O que a administração pública quer fazer hoje? Bem, a administração pública federal, ela tem a consciência que na percepção dela, é necessário reduzir o quadro de servidores. E como é que ela vai conseguir reduzir esse quadro de servidores? Bem, uma das possibilidades é a seguinte: nós temos uma grande quantidade de servidores se aposentando nos próximos meses. Para você ter uma ideia, só no INSS, este ano de 2019, nós estamos no dia 7 de maio, só neste ano de 2019 já se aposentaram mais de 3.000 servidores. É uma coisa assim inacreditável. E só não se aposentaram mais servidores porque a reforma está indo um pouco devagar. Mas a expectativa é de que quando a reforma for aprovada na primeira Casa Legislativa, já foi enviada para o Senado, nós tenhamos aí o dobro desse número de aposentadorias. Porque tem muitos servidores que estão ali só aguardando o desenrolar dessa reforma da Previdência para decidirem se vão se aposentar ou não. Então, nesse contexto geral, o governo federal entende que se nós tivermos uma quantidade muito grande de aposentadorias e não acontecer uma reposição de servidores, isso quer dizer que a gente consegue dar uma enxugada na máquina administrativa. Olha, não estou aqui para emitir uma opinião se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim. Mas é a realidade que nós temos que enfrentar. Então, quando o assunto é Poder Executivo Federal, nós vamos ter uma expectativa ruim para os próximos meses. Quando eu digo próximos meses, pelo menos esse ano todinho de 2019 e provavelmente no primeiro semestre de 2020. Professor, existe a possibilidade de algum concurso no Poder Executivo Federal? Sim, existem algumas possibilidades. Particularmente, Fabiano, entendo que as chances de a gente ter um concurso do INSS, elas são muito grandes. Por quê? Porque a quantidade de servidores que está se aposentando é assustadora. É coisa assim, inacreditável. Se a máquina administrativa estivesse funcionando normalmente ou continuasse funcionando normalmente, com a aposentadoria desses servidores, eu até não acreditaria muito na realização de um novo concurso. Nem que seja um concursozinho lá pequeno, sei lá, para 1.000 vagas, né? Eu até que não acreditaria num novo concurso. O problema é que nós temos muitos, mas muitos processos que estão retidos para análise. Processos que já estão lá parados há 8 meses, 9 meses, há 1 ano. Eu conheço situações de gestantes que estavam grávidas, solicitaram a licença gestante, o bebê já vai completar quase 1 ano e o processo ainda está parado no INSS. A pessoa não recebeu 1 mesinho sequer de licença gestante, de auxílio gestante lá pelo INSS. Então olha só que absurdo, olha que coisa assim, inacreditável. Então não tem como você resolver uma situação dessa sem colocar servidores para trabalhar. Ah, mas é porque vieram alguns empregados públicos da Infraero para dar suporte no INSS. Tudo bem, mas a quantidade é ínfima em relação à quantidade de servidores que está se aposentando diariamente. Não tem nenhum dia sequer, desde o início do ano, em que nós não tivemos pelo menos uma aposentadoria de servidores do INSS. Nem um dia sequer. Então a situação é caótica. Então, desses grandes concursos públicos federais, do Executivo, eu particularmente entendo que talvez um que nós tenhamos uma boa perspectiva de realização do concurso é o INSS. Mas o INSS é uma situação bastante peculiar,
como eu acabei de dizer, né? É uma autarquia que tem muito servidor se aposentando, a demanda de trabalho ainda é muito grande. Então, por isso, talvez seja uma exceção a esse mundo sombrio que se vislumbra no Poder Executivo Federal. Para quem está se preparando para a área de segurança pública, existe também uma possibilidade, quem sabe, de realização de um concurso para agente administrativo da Polícia Federal. Já se cogitou, já está se discutindo essa possibilidade. Porque quando você realiza um concurso para agente administrativo da Polícia Federal, você acaba liberando os agentes de polícia e também os escrivães para executarem as atividades fim lá da Polícia Federal. Então você tem um agente administrativo que ganha, sei lá, metade do que ganha um agente de polícia ou um escrivão, que vai executar as atividades que hoje são executadas por esses policiais. Então a gente tem sim uma boa possibilidade de um novo concurso para agente administrativo da Polícia Federal, quem sabe até um concurso para policial rodoviário federal. Então essas possibilidades na área de segurança pública ainda são bastante viáveis. Então para quem está se preparando para esses concursos públicos, lá no âmbito do Poder Executivo Federal, pode sim ter uma boa expectativa, pode sim continuar estudando. Por quê? Porque se essas oportunidades surgirem, vão ser de uma hora para outra. Então você tem que estar bem preparado ou preparada para aproveitar essas oportunidades. Mas o fato é que, quando a gente fala em Poder Executivo Federal, concurso público, pelo menos no ano de 2019, e eu penso que pelo menos no início de 2020, será uma exceção. Podemos ter, como eu coloquei, mas são exceções. Entretanto, quando eu falo Poder Executivo Federal, é óbvio que o Poder Executivo ele é muito amplo. Só que nós temos as entidades de administração pública indireta que possuem autonomia administrativa, autonomia financeira e por aí vai. Então, se você acompanha de perto o cronograma de realização de concursos públicos, você sabe o que está acontecendo no Brasil afora, você já deve ter constatado, por exemplo, que nos institutos federais de ensino, nós estamos tendo uma grande quantidade de realização de concursos. E são excelentes oportunidades, porque nos institutos federais de ensino, nós temos um plano de carreira que é o mesmo plano de carreira praticamente das universidades federais. E esses planos de carreira melhoraram muito nos últimos anos. Então também é uma excelente oportunidade. E a todo instante eu me deparo com a publicação de editais desses concursos de institutos federais de ensino. E o bacana é que se você pega um edital desse para analisar, você vai perceber que você não tem vagas apenas para a área administrativa, ou então apenas para professor. Você tem vagas para fisioterapeuta, para nutricionista, para administrador, para contador, são nas mais diversas áreas. Então o que acontece muitas das vezes é que o candidato às vezes ele fica focando muito naquele concurso que é muito divulgado pela imprensa. Polícia Federal, INSS, Ministério Público da União, esses concursos federais de grande porte, então eles chamam muita atenção. E os candidatos ficam muito bitolados nesses tipos de concurso e acabam se esquecendo das boas oportunidades que caminham paralelamente a esses grandes concursos. Eu, por exemplo, tive vários e vários alunos que hoje trabalham em institutos federais de ensino, nas mais diversas atividades, nos mais diversos cargos, e estão super satisfeitos, estão muito realizados. Foram oportunidades. Então era um aluno, por exemplo, que estava se preparando para um concurso do INSS, e aí ele ficou lá 3, 4 anos focando no INSS, aquela coisa toda, foi reprovado. Daí, há alguns meses, ele fez o concurso do Instituto Federal, foi aprovado, e hoje ele tem uma remuneração muito parecida com a remuneração do INSS, porém com uma qualidade de trabalho muito melhor, porque a pressão no INSS é muito grande. Então a gente fica fazendo aquela análise, né, de médio e longo prazo, porque o INSS é isso, é aquilo, boa remuneração, só que você talvez não leve em conta a questão do ambiente de trabalho. Então tudo isso você tem que analisar, tá bem? Então quando eu falo Poder Executivo Federal, concurso só em caráter excepcional, é uma realidade? É, mas nós vamos ter várias brechas e várias exceções que vão acontecer durante esses próximos meses. Institutos Federais de Ensino, por exemplo, são uma exceção. E aí nós vamos, por exemplo, para os demais poderes. Quando eu falo de Decreto 9.739/2019, esse decreto, a princípio,
ele vai produzir efeito apenas no Poder Executivo Federal. Ele não alcança, no primeiro momento, o Poder Judiciário e nem o Poder Legislativo da União. Claro que de forma indireta, isso pode acabar influenciando. Óbvio, se você tem o Poder Executivo dizendo, né, insistindo que é necessário você ter uma contenção de gastos, contenção de despesas e por aí vai, você acaba tendo esses outros poderes influenciados. Mas até então, o que nós temos verificado é que os outros poderes têm se organizado para realizar concursos públicos. Não temos um novo edital de concurso público publicado todo mês, mas ainda assim nós temos alguns editais de concurso público em processo de maturação. Comissões formadas, comissões trabalhando, fazendo pesquisas, definindo critérios de seleção, tudo isso tem sido feito. Não em todos os órgãos do Poder Judiciário, mas em alguns que nós vamos falar agora na sequência. E em relação ao Poder Legislativo, existe uma boa expectativa para um novo concurso para o Senado Federal, um novo concurso para a Câmara dos Deputados. Eu particularmente entendo que por enquanto isso não vai acontecer. Um concurso para a Câmara, um concurso para o Senado, na minha perspectiva, só ocorre depois da aprovação da reforma da Previdência. Mesmo porque seria muito incoerente pelo que o próprio Legislativo prega, ou vamos digamos assim, a bancada do governo prega, realizasse agora um concurso para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal. Existem vagas disponíveis? Existem. Existem vagas disponíveis. Entretanto, eu penso que antes da reforma da Previdência, esse concurso não sai. O que nós estamos verificando, até com bastante frequência, são concursos para o Poder Legislativo Estadual, em vários estados, e Poder Legislativo Municipal. Aí nem se fala. Várias e várias câmaras de vereadores, assembleias legislativas realizando concursos públicos. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bem? E aí, se a gente avança um pouquinho, a gente cai lá nos tribunais do Poder Judiciário. E como é que está a situação hoje dos tribunais do Poder Judiciário? Vamos lá, vamos começar pelo Poder Judiciário da União. Quando eu me refiro a Poder Judiciário da União, eu estou me referindo aos tribunais superiores, STF, STJ, ST, STM. Estou me referindo também à Justiça do Trabalho, à Justiça Federal e à Justiça Eleitoral. Todos esses órgãos compõem o chamado Poder Judiciário da União. Todos esses órgãos. E como é que está a situação desses órgãos? Bem, nós temos uma expectativa muito grande para os próximos meses em relação à publicação de 2 editais de tribunais regionais federais. O TRF da Terceira Região, que engloba os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que engloba os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Esses tribunais, inclusive, já manifestaram publicamente o interesse pela realização de novos concursos públicos, inclusive coisa bem recente. Então a expectativa é que este ano ainda nós tenhamos uma publicação de edital de concurso para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em relação aos outros TRFs, que são os outros 3, né, o primeiro, segunda e quarta região, e não, e quarta não, quinta, né? Primeira, segunda e quinta região, não há expectativa, por quê? Porque nós tivemos concursos recentes para esses tribunais. Então não há que se falar em realização de um novo concurso público, pelo menos para os próximos meses. Então o nosso foco, quando é TRF, o nosso foco é a terceira e a quarta região. Concursos da Justiça do Trabalho, tribunais regionais do trabalho. Olha, com toda sinceridade, como eu sou muito sincero, muito objetivo, muito direto, eu não vejo para 2019 perspectiva de concursos para qualquer TRT que seja. É muito complicado, complicadíssimo. A Justiça do Trabalho está passando por uma série, uma abrangente reestruturação, uma abrangente reestruturação, consequência também, dentre outras coisas, né, da limitação orçamentária e principalmente da reforma trabalhista. A reforma trabalhista tem diminuído bastante a demanda por servidores. Por quê? Porque caiu a demanda processual. Então,
com essas novas regras, a quantidade de reclamações trabalhistas que estão sendo propostas na Justiça do Trabalho, em alguns TRTs caíram quase 40%. Então você começa a compreender o seguinte, poxa, se nós tínhamos em um TRT X a propositura de, vamos um exemplo bem básico, né, 10 mil reclamações trabalhistas mensalmente, com a reforma, e hoje mais particularmente, né, essa demanda caiu para quanto? Caiu para 6 mil, de 10 mil para 6 mil. Se nós tínhamos uma demanda de 10 mil reclamações trabalhistas mensais, nós precisávamos de uma quantidade X de servidores. Hoje, se continuar nesse ritmo, nós vamos precisar de uma quantidade X menos 40% de servidores. Compreende? Então, primeiro, a Justiça do Trabalho vai precisar se reestruturar de acordo com essa nova realidade, para só depois, se for o caso, realizar novos concursos públicos. E eu penso que concursos públicos para a Justiça do Trabalho seria o quê? Seria talvez no segundo semestre de 2020, se fosse o caso. Primeiro semestre de 2020 eu acho meio complicado, mas quem sabe para o segundo semestre de 2020, tá bem? Essa é a realidade nua e crua. Mas calma, primeiro eu estou falando para você o que é a realidade, para depois a gente aprofundar um pouquinho mais no que fazer diante dessa realidade. Concursos de tribunais regionais eleitorais. O TRE, ele já passou por uma situação semelhante à que a Justiça do Trabalho está enfrentando neste momento, que é uma limitação muito severa de recursos, né, e outras consequências mais. Então, a Justiça Eleitoral já tem se mobilizado, alguns TREs já têm se mobilizado pleiteando a realização de concursos. Os órgãos da Justiça Eleitoral têm feito nomeações, né? O TRE de Pernambuco, por exemplo, está fazendo nomeações essa semana. Nós tivemos o TRE da Bahia, TRE de São Paulo, vários TREs que fizeram nomeações recentemente. Então existe, óbvio, a necessidade de novos servidores. Então a Justiça Eleitoral já está se mobilizando, alguns tribunais mais especificamente, para a realização de concurso. Pode ser que a gente tenha uma ou duas surpresas, quem sabe, no segundo semestre de 2019. Pelo menos é o que eu tenho visto nos bastidores da Justiça Eleitoral. Não sei se você tem conhecimento, mas eu sou analista do Poder Judiciário Eleitoral. Eu sou analista judiciário, área judiciária, hoje no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Já trabalhei em São Paulo, um ano mais ou menos, e hoje eu trabalho no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Então, com relação a TRS, o que a gente vê é talvez uma possibilidade, uma situação, digamos, muito mais clara e muito mais esperançosa do que a situação que hoje a gente verifica nos tribunais regionais do trabalho, tá bem? E aí nós vamos para os tribunais de justiça nos estados. Gente, em relação aos tribunais de justiça, nós temos vários concursos públicos que estão prestes a acontecer, vários editais que estão prestes a serem publicados, tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui, só para você ter uma noção, tá? Aqueles editais que, digamos, estão mais quentes, que a qualquer momento podem ser publicados, já estão bem adiantados, digamos assim. A gente tem o Tribunal de Justiça do Amazonas, né, a gente já tem uma comissão formada que está trabalhando na elaboração de um edital. A gente tem o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que também já tem um projeto base pronto. Então, em breve já vai ser escolhida a banca examinadora para realizar o concurso. A gente tem o Tribunal de Justiça do Maranhão, que publicou recentemente o regulamento do seu próprio concurso, do seu próximo, né, concurso. Então, a expectativa aí é de que talvez ainda em 2019 a gente tenha um concurso para o TJ do Maranhão, nível médio, nível superior. Todos esses que eu estou falando aqui, nível médio, nível superior, tá? Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inclusive, o TJ já escolheu as bancas dos seus 2 próximos concursos. A gente vai ter um concurso para a primeira instância e um outro concurso para a segunda instância. Na primeira instância, a banca organizadora já foi escolhida, vai ser a AOCP. E na segunda, o TJ de Minas da segunda instância, o concurso vai ser organizado pelo IBFC. Então as 2 bancas já foram escolhidas, o processo está bem adiantado. Então quem é de Minas ou quem é de outros estados e vislumbra
essa como uma boa oportunidade, pode ir se preparando que a qualquer momento o edital pode ser publicado. Existe até uma expectativa de que seja publicado agora no finalzinho de maio ainda para o TJ de Minas, tá? Ou primeira ou segunda instância, mas vão ser 2 concursos até o final do ano. Temos aí o Tribunal de Justiça do Paraná, que recentemente escolheu o CESP para organizar o seu concurso que já vem, né, uma enrolação aí há quase 2 anos, vai, não vai, vai, não vai. Parece que agora vai, porque escolheram o CESP, então o CESP tem um know-how muito grande, parece que agora a coisa vai acontecer. Temos o concurso do TJ do Rio Grande do Sul, que está em processo de maturação. Temos a possibilidade de alguns concursos para o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, até o final do ano. E o TJ de São Paulo tem digamos assim, o hábito de nomear muitos candidatos, realizar concursos com frequência, porque ele divide concursos por regiões, e além disso, nomear uma quantidade bacana de candidatos. Tem uma boa esperança para a gente ir até o final do ano. E temos ainda, por exemplo, o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Existe uma grande expectativa de que nós tenhamos um concurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até o final do ano. O governador, o presidente do tribunal, na verdade, né, recentemente anunciou que vai fazer a nomeação de alguns candidatos aprovados no concurso anterior, mas que ainda assim ele tem a expectativa de realização de um novo concurso público. Tá ok? Então, esse, digamos, é o cenário com relação a concursos de tribunais. Tá? Esse é um cenário macro, digamos assim. E aí a gente tem alguns concursos previstos para ministérios públicos estaduais, defensorias públicas estaduais. Aqui eu nem selecionei por estado, para a gente não precisar investir um tempo tão grande, mas vão acontecer também alguns concursos públicos de Ministério Público e Defensoria Pública em âmbito estadual. Então, excelentes oportunidades, é óbvio, tá ok? Beleza, deixa eu só responder algumas perguntinhas que foram feitas ali, na sequência a gente já continua aqui, ó. A Cristiane perguntou, é provável que seja neste ano de 2019 o concurso do INSS? Olha, Cristiane, não vou dizer que é provável, eu vou responder de uma outra maneira. É possível que aconteça, é possível. Porque diante da pressão que o governo federal está enfrentando, recentemente o Ministério Público Federal já recomendou a realização de um concurso público, então não está fácil não. O INSS vai entrar em colapso se não realizar um concurso. Então o órgão é uma entidade, uma autarquia, que eu acho que vai ter que fazer concurso público talvez esse ano ainda, tá? Mas aí mais para o segundo semestre. A Ruth Hatch, uma coisa assim, né? Ela perguntando sobre o TRF4. Então, TRF4, a gente tem uma expectativa sim para o segundo semestre, tá? Uma expectativa bem real, digamos assim, de realização do concurso para o segundo semestre. A Regiane perguntou sobre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Regiane, eu acho, na minha perspectiva que eu venho acompanhando, o concurso do TJ do Distrito Federal deu uma esfriada muito boa. Eu tenho lá minhas dúvidas se o TJ do Distrito Federal vai fazer concurso esse ano, tá? Eu tenho lá as minhas dúvidas, tá bem? Então eu acho que pode ser que aconteça isso aí mais ano que vem, né? Ou se acontecer esse ano, lá pro finalzinho do ano, provas início do ano que vem, se acontecer. A Valma perguntou o seguinte, cargo de técnico de tribunais estaduais em São Paulo, há chance de terceirização ou vale estudar? Ô Valma, eu acho que terceirização no Poder Judiciário ainda vai demorar um pouquinho para acontecer, tá? Alguns já estão divulgando essas informações pela internet, em grupos de Facebook, WhatsApp, né? Não vai existir mais o cargo de escrevente judiciário no TJ de São Paulo. Por quê? Porque vão terceirizar essas atividades. Não vai ter concurso mais para técnico judiciário na Justiça Eleitoral. Por quê? Porque as atividades básicas aí de emitir título, atender eleitor, isso pode ser feito por um terceirizado. Olha, em tese, isso pode ser feito mesmo. Mas por se tratar de órgão do Poder Judiciário, eu particularmente penso que isso ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Vai demorar um pouquinho para acontecer. Porque você colocar ali para exercer uma função de escrevente ou uma função de técnico da Justiça Eleitoral, pessoas que têm uma remuneração muito baixa, talvez de R$1.000 e poucos, um pouco mais que o salário mínimo, né? Que é o que a gente vê na prática, e tendo acesso a informações privilegiadas, como geralmente tem, informações processuais, esse tipo de coisa, isso é um risco muito grande. Então, assim, não vou dizer que isso nunca possa acontecer, mas eu penso que para curto e médio prazo isso é difícil.
Então vão ter que acontecer muitas coisas ainda antes de se falar, por exemplo, em terceirização em cargos de nível médio nos tribunais do Poder Judiciário. Eu acho que ainda falta muito para chegarmos lá, tá? A Cristiva está perguntando se os Correios... E os Correios é federal? Sim, Correios é empresa pública federal. Correio tá um caos também, mas eu assim, não vejo muita possibilidade real de realização de concurso público. Por quê? Porque, pelo que a gente ouve aí nos bastidores, o que se quer mesmo, o que se deseja, nem que seja a médio prazo, é uma privatização dos Correios. O que a gente vislumbra é isso aí. Pelo menos é o que a gente ouve de forma mais abrangente em relação aos especialistas na área da macroeconomia. Então eles dizem que seria muito bom privatizar os Correios, né? Não sei se vai acontecer, se não vai, só estou dizendo aí o que é que pode acontecer, tá bem? TRE Mato Grosso do Sul, ô Andréia, é uma expectativa o TRE do Mato Grosso do Sul também, é uma expectativa, tá? Então nós estamos aguardando. Existe a possibilidade? Existe, é uma expectativa. Eu posso dizer que os TREs mais quentes, na minha opinião, são TRE do Pará, TRE de Minas, TRE do Mato Grosso do Sul. Talvez esses sejam os TREs mais quentes, digamos assim. Talvez tenham a maior possibilidade de publicação de edital. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Não estou dizendo que vai acontecer, não. Mas é a minha opinião. Tá ok? Então, gente, é o seguinte. Quando a gente fala em preparação para concursos públicos, nesse cenário que eu apresentei, é óbvio que o cenário não é um cenário tão ruim quanto divulgam aí fora. Por quê? Porque você está percebendo que a todo dia você ouve ou você recebe informação de que foi publicado um edital de concurso. É porque até um certo tempo, sei lá, até há 3, 4 anos, não é todo dia que você tinha notícia de publicação de um edital de concurso. Era toda hora, praticamente, né? De hora em hora você tinha a publicação de um edital de concurso. Agora não. Então, ainda assim, tem sido publicado editais de concurso? Tem. E muitos editais, diga-se de passagem. Principalmente se nós abrangermos o nosso, se nós ampliarmos o nosso alcance. Porque se eu falar de concursos municipais e estaduais, aí é uma quantidade gigante. É só você acessar os sites especializados que você vai ver, separa lá, concursos públicos divulgados nos últimos 3 meses, editais de concurso publicados nos últimos 3 meses. Cara, você vai ver uma quantidade gigante de editais de concursos públicos publicados nos últimos 3 meses. Inclusive, você pode colocar lá nas últimas 2 semanas, uma semana, ainda assim você vai ver vários editais de concursos públicos que foram divulgados. Então o fato é o seguinte, o que eu tenho para dizer para você é que as oportunidades, elas continuarão aparecendo. Só que você tem que saber se organizar, você tem que saber se planejar. É porque nós temos o hábito de focar naqueles concursos mais famosos, naqueles concursos que têm uma remuneração mais atraente e que são foco com muito mais intensidade por parte da imprensa. Como eu disse agora há pouco, né? Um concurso do INSS da vida, um concurso da Polícia Federal, um concurso para auditor da Receita Federal do Brasil. São concursos pomposos, concursos que atraem uma grande quantidade de candidatos. Mas, paralelamente a esses concursos, nós temos várias e várias oportunidades, tá? Eu até trouxe aqui, engraçado que encaixou bem no objetivo dessa aula de hoje, foi um bate-papo que eu tive com um aluno meu, tem até a data aqui, ó, a gente trocou uma ideia de 27 e 28 de abril, bem recente, né, alguns dias atrás. O que acontece? Eu nem coloquei o nome dele aqui não, eu fiz alguns cortes, porque eu nem sei se ele está aqui na sala assistindo, mas um aluno meu que eu acompanhei, né, pessoalmente num curso que eu tenho, que é o curso Passaporte de Aprovação, e aí eu acompanhei esse aluno, ficou comigo um tempo no Passaporte, ele estava, na época, se não me engano, tinha uma formação em engenharia, e aí ele começou a estudar, aprendeu a estudar, aprendeu o método tanque em si, começou a aplicar o método tanque, e depois disso ele começou a perceber que focar apenas nos grandes concursos não era a melhor opção. Por quê? Porque quando você fala o concurso do TRF da 4ª região, gente, são pessoas do Brasil inteiro. Por quê? Porque é um excelente concurso, uma remuneração muito atraente. Por exemplo, eu sou analista do Poder Judiciário.
Eu sou analista do poder, analista da justiça eleitoral. Mas eu posso trabalhar em qualquer TRF que eu quiser, em qualquer TRT que eu quiser, porque a carreira é uma só. É regida pela Lei 11.416, então eu posso me redistribuir entre qualquer TRT. Eu que não vou querer, óbvio, né? Nem TRT, nem TRF, não quero isso para mim. Quero ficar aqui na justiça eleitoral. Mas a remuneração é muito boa. Então, eu, quando estava prestando concursos, tanto é verdade que eu sou de Minas. Hoje eu moro em Minas, eu sou de Minas, mas à época eu passei no concurso TRE de São Paulo. Então, esses concursos muito visados, eles atraem candidatos do país inteiro. Tanto que eu fui passar no concurso lá em São Paulo, depois eu pleiteei uma remoção para Minas Gerais. Então, se você começa a analisar ao seu redor, você vai se deparar com excelentes oportunidades e que vão lhe dar uma remuneração razoável. Se não é a remuneração que você quer, porque o analista judiciário no final de carreira está com 20 mil reais. Tá, talvez você não consiga uma remuneração de 20 mil reais, mas talvez você consiga, de uma maneira muito mais fácil, uma remuneração de 4, 5 mil reais, que lhe dê condições de você continuar estudando, mas pelo menos com a base financeira formada para você não se preocupar com a sua própria sobrevivência. E hoje, digamos, né, cá para nós, hoje receber 4 mil, 5 mil reais, diante da realidade do mercado, não é coisa ruim não, muito pelo contrário. Na iniciativa privada, você pode contar, olha para o redor, olha para os seus familiares, olha para os seus amigos, você pode contar nos dedos quantos estão recebendo 4, 5 mil reais mensais. Né? Lógico que a gente colocou na lei judiciária recebendo 20 mil reais, cara, é uma coisa assim, meio que fora da realidade da iniciativa privada. Porque eu, Fabiano, né? Eu conheço, cara, eu nem sei se eu conheço, falar a verdade, mas se eu conheço, são assim, raríssimos empregados de carteira assinada que recebem o que eu recebo como analista judiciário. Raríssimos. Que ocupam outros cargos públicos, eu conheço vários. Mas que trabalham em iniciativa privada como empregado, carteira assinada, recebendo 20 mil reais mensais, eu posso contar nos dedos. Então, realmente, quando você vislumbra, eu quero ser analista, eu quero ser auditor, eu quero ser promotor, eu quero ser juiz, focando só na remuneração, é óbvio que você tem que ter em mente também que você tem que pagar o preço. Isso não é tão simples quanto parece. Então, talvez se você tiver um concurso mais fácil, digamos assim, para conseguir aprovação, talvez o seu percurso fique muito mais fácil. Porque você já tem uma base financeira consolidada e isso vai te dar mais energia e principalmente mais tranquilidade para continuar estudando. Tá bem? E aí, eu quero só para exemplificar, porque eu falar é muito fácil, né? Ele está falando aí, mas não sei se é verdade. Então, eu até trouxe esse slide para exemplificar para você. Tomara que você esteja conseguindo ler aí, tá? Não vou nem colocar minha imagem na tela aqui, não, que é só para você ler comigo aqui, ó. Nesse primeiro slide aqui, ele mandou uma mensagem para mim dizendo, ó, professor, passei em primeiro lugar na EBSERV e também em primeiro lugar no CRA, que é o Conselho Regional de Engenharia do Estado do Paraná. Neste ainda não saiu a homologação, mas é capaz que chame antes da EBSERV, que é de Curitiba, que logo completa um ano da homologação. Então já tem um ano que o curso foi homologado e passou em primeiro lugar, ainda não foi nomeado. Acredito que a remuneração bruta de ambos os cargos seja muito próximas e terei de escolher entre eles no futuro bem próximo. Por favor, você tem alguma sugestão para ajudar na minha escolha? Sobre os entes ou que pontos analisar? Beleza. Aí, né, a gente foi render, parabéns pela aprovação, tal, quais são os cargos? Na EBSERV foi tecnólogo em gestão pública e no Conselho Regional de Arquitetura, acho que é arquitetura, né? Eu falei engenharia, não é arquitetura. No Conselho Regional de Arquitetura foi de administrador. Ok, agora olha só que interessante. Como minha formação original é engenharia de produção, durante esse período de estudos para concursos, fiz essas 2 graduações para aumentar meu leque de opções e chances de aprovação. Gestão pública terminei há 2 anos. Gestão pública é o tecnólogo, né? Então eu acho que são 2 anos, ou no máximo 3 anos, não sei. O bacharelado em administração termina agora em julho. Fiz tudo EAD para não tomar muito tempo. Tenho TRF 5 do Ceará, que estou em 7º para analista judiciário da área administrativa, mas esse eu acho que tem chances remotas de chamarem até o final da validade do concurso. Aí eu mandei uma mensagem para ele aqui e tal. Aí vem. Minha meta agora é
a Santa Catarina Gás. Desde a época do vestibular, há 25 anos que meu sonho de vida é morar em Florianópolis. Já andei metade do caminho de São Paulo até lá, logo logo eu chego no meu destino. Ele é de São Paulo. Gente, por que eu achei muito interessante esse bate-papo para exemplificar o que nós estamos conversando aqui na aula de hoje? É a questão do aproveitamento de oportunidades. O Júlio é um exemplo de um cara que é concurseiro profissional. Você imagina o nível de profissionalismo dessa pessoa. Ele começou a enxergar, cara, minha formação é engenharia. Eu estou vendo poucas oportunidades para eu tentar concursos públicos da minha área de engenharia. Então eu vou fazer um curso superior de tecnólogo em gestão pública para poder tentar alguns concursos bem específicos, como que ele passou em primeiro lugar na Observe. Paralelamente, vou fazer um curso em AD, que em tese é bem mais tranquilo. Vou fazer um curso de administração em EAD, para ser mais rápido e mais tranquilo. E eu consegui utilizar esse diploma para disputar vagas em outros concursos. Tanto é que ele passou em primeiro lugar para administrador no Conselho Regional de Arquitetura. Claro, agora fica em dúvida se aqui arquitetura ou administração, mas não vem ao caso. O fato é que ele passou em primeiro lugar. Então, gente, isso é profissionalismo. É a pessoa estudar vislumbrando as oportunidades. Por quê? Porque ela sabe muito bem que quanto mais oportunidades ela tiver, maiores são as chances de ela ingressar no serviço público. Eu digo isso porque eu conheço pessoas que ficam bitoladas em um único concurso. E talvez o concurso nem exige isso. Vou te dar um exemplo. Eu estou estudando para o concurso da Justiça Eleitoral. Tá, tem quanto tempo você está estudando para o concurso de Justiça Eleitoral? Estou estudando há 3 anos. Cara, diante desse cenário, você não tentou nenhum outro concurso? Porque na verdade, professor, eu não me sinto bem preparado, bem preparada. Eu faço o simulado, eu fico com 75%, de vez em quando 80%. Olha, então está na hora de você parar e fazer uma reflexão profunda sobre o seu método de estudos. Uma reflexão aprofundada sobre o que você tem feito no seu dia a dia de preparação. Porque estudando há 3 anos e conseguindo um percentual de 75% a 80% de acerto é muito, muito, muito baixo. Alguma coisa você está fazendo de errado. Isso eu posso te garantir sem conhecer a sua realidade. Alguma coisa de errado está acontecendo. Talvez você não esteja nem fazendo algo de errado, mas algo de errado está acontecendo e está repercutindo diretamente na sua preparação. Então você tem que fazer essa reflexão o mais rápido possível. Por quê? Porque se você hoje, por exemplo, estuda para o cargo de técnico da Justiça Eleitoral, você estuda administrativo, constitucional, português, Lei 8.112, informática, Estatuto da Pessoa com Deficiência. São disciplinas que caem em praticamente todos os concursos de área administrativa. Então, a não ser que você tenha um sonho de se tornar um servidor da Justiça Eleitoral, ou um servidor da Justiça do Trabalho, ou um servidor do TRF, a não ser que seja essa a sua meta, você deveria aproveitar as oportunidades. Você deveria consultar todos os dias os editais de concursos públicos. Pega um site especializado em concurso, um PCI concurso, por exemplo, P de professor, C de casa, I de igreja, pciconcurso.com.br, que é o mais basicão, gratuito. Você vai lá e pesquisa todos os dias os editais que estão sendo publicados. Editais municipais, editais estaduais, editais bem específicos, como o da IBSERV, um edital aí do Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, um edital do CREA, porque esses conselhos profissionais também realizam concursos públicos com muita frequência. Então vale a pena você ir acompanhando. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que você estará numa situação parecida com a do Júlio.
Já estou aprovado em primeiro lugar em 2 concursos, só estou aguardando nomeação. E tem outros concursos que eu não estou tão bem assim, por exemplo, 7º lugar para analista judiciário da área administrativa. Só que ele continua estudando. Ele não parou de estudar, porque ele ainda não foi nomeado. E quando ele for nomeado, seja na EBSERV, seja lá no CRA, ele não vai parar de estudar, porque não é o que ele quer. Ele quer continuar estudando para galgar um concurso que lhe deu a melhor condição, uma melhor qualidade de vida e principalmente uma maior remuneração. Compreende? É o que alguns chamam de concurso escada, concurso que tem uma remuneração um pouco menor, mas que lhe garante uma tranquilidade para você continuar estudando para outros concursos. Então o fato é que as oportunidades estão surgindo, mas você tem que ficar de olho, você tem que acompanhar. Uma dica que eu posso lhe dar aqui é a seguinte, seja fera nas disciplinas básicas. O que significa ser fera nas disciplinas básicas? Gente, português, administrativo, constitucional, informática, Lei 8.112, Estatuto de Servidor, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essas disciplinas, você tem que ser professor ou professora. Você tem que estar com índice de acertos de algo em torno de 90%. Principalmente se você estuda há mais tempo. Tá ok? Então, se você estuda há mais tempo, você tem que estar com índice de acerto muito elevado. Ah, professor, mas eu não estou assim ainda não, eu estou analisando aí meu índice dessas disciplinas aí, só nessas que você citou, que são as básicas, né? Assim, não está chegando nem a 80%. Então pare, analise cada uma dessas disciplinas e vá criar estratégias, vá criar o seu planejamento para que você possa elevar o seu percentual. Se vire, porque está na hora. Porque essas disciplinas são aquelas que você não pode se preocupar mais quando o edital de concurso for publicado. Foi publicado com o edital do concurso do INSS, por exemplo. Você não vai se preocupar com português, administrativo, constitucional, informática, nada disso. Você vai se preocupar com as disciplinas específicas, exemplo de previdenciário, e uma ou outra que veio no edital, ou que vieram no edital, e você ainda não estudou. Então, foco naquelas disciplinas e apenas fazendo revisões dessas disciplinas básicas. Essa tem que ser a sua estruturação do planejamento pós-edital. Por isso é que eu te digo, analise, reflita, verifique se você, neste momento, está bem, está mais ou menos ou está ruim nessas disciplinas. E se você estiver mais ou menos, estiver ruim, é hora de você focar nessa disciplina. E aí eu vou ser bem sincero, tá? Vou ser bem sincero mesmo. Tomara que nós não tenhamos publicação de editais tão cedo. Tomara. Porque para você, quanto mais tempo demorar a publicar em editais, melhor. Mais tempo você vai ter para estudar o conteúdo. Pega o INSS da vida, por exemplo. Se sair o edital agora, um próximo concurso é só daqui a 4 anos. E olha lá. Tá vendo? Então não adianta nada sair um edital agora e você não está bem preparado ou preparada. Por isso é que você a todo instante tem que se organizar, tem que se planejar para conseguir chegar no dia da publicação do edital com praticamente 80% do conteúdo estudado. Porque aqueles 20% você vai, 2, 3 meses para fechar com louvor todo o conteúdo previsto no edital. Tá bem? Tranquilo até aí? Então, olha, quando eu digo menos concursos, mais chances de aprovação, isso significa que muitas pessoas, diante dessas notícias pessimistas, elas estão desistindo de estudar. Então, se essas pessoas desistem de estudar, significa que você tem um índice de concorrência menor. Ah, professor, mas a maioria das pessoas que vai desistir de estudar
Olha, sinceramente, são pessoas que não fazem diferença. Eu até concordo. Porque a maioria das pessoas que vão desistir de estudar são pessoas que, né, mesmo que continuasse estudando, não ia fazer diferença nenhuma, porque não ia conseguir aprovação mesmo. Pessoas que estão ali só de passagem, estão perdidas, estão ali porque, enquanto eu não conseguir um novo trabalho para ganhar um salário mínimo, eu vou estudar para concurso. É essa a mentalidade, entende? O concurso público é algo para esfriar a cabeça, para falar que está fazendo alguma coisa. Então essas pessoas, infelizmente, vão ter uma dificuldade muito grande para conseguir a aprovação. Isso aí eu concordo. Agora, dentro desse montante, a gente acaba tendo muitos bons candidatos que ficam desmotivados. Muitos bons candidatos que já estavam batendo na trave. E aí, como diminuiu bastante a quantidade de concurso, eles estão tendo poucas oportunidades de colocarem o seu conhecimento à prova. E como eles estão tendo poucas possibilidades de testar os conhecimentos, eles acabam desistindo. Não vai ter concurso tão cedo, eu vou parar de estudar. E aí, isso acaba fazendo com que a nota de corte dos concursos diminua bastante. E se a nota de corte diminui e você intensifica os seus estudos, a tendência é que você então comece a ultrapassar essas notas de corte. Por isso é que você tem que se manter ativo ou ativa nos estudos, ok? Agora olha só. Gente, essa é uma fala que eu costumo dizer para meus alunos e que tem que ficar bem claro para você. A aprovação em um concurso público tem que ser um propósito de vida. Pelo menos a sua vida atual. E o que significa que a aprovação, o que significa na prática colocar a aprovação como um propósito de vida? Significa que a preparação para concursos públicos passa a ser uma prioridade. Ou seja, eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer todas as outras coisas que você faz, somente para estudar. Não. Eu estou dizendo que se você estabeleceu que vai estudar 3 horas por dia, de segunda a sexta, e 8 horas no sábado, ninguém te obrigou a determinar essa carga horária. Você que determinou. Então você vai ter que suar, vai ter que transpirar, vai ter que se virar para estudar 3 horas de segunda a sexta, todos os dias 3 horas, e 8 horas no sábado. Professor, mas aconteceu um imprevisto na terça, eu tive que fazer isso ou aquilo. Se vire. Então, quando você só estudou 1 hora na terça, na quarta-feira, se você tem o hábito de acordar às 6 horas da manhã, você vai acordar 4 horas da manhã. Porque você não estudou ontem. Por isso você está acordando mais cedo. Então você vai condicionando o seu cérebro para entender, olha, eu tenho uma carga horária para cumprir. A aprovação para mim é um propósito de vida. É a minha prioridade. Então eu tenho que fazer o que for necessário para cumprir essa carga horária com qualidade. Surgindo imprevistos, eu vou ter que me sacrificar um pouquinho mais para que eu consiga cumprir essa carga horária. E antes de eu agendar outros compromissos externos, primeiro eu verifico se eu posso fazer isso, se eu estou em dia com as minhas obrigações de candidato, de concurseiro. Essa análise tem que ser feita todos os dias, cotidianamente. Mas eu não quero dizer que eu não posso mais ter um momento para lazer? Errado, pode. Não posso mais e não sei, pode. Não posso mais jogar bola com os amigos? Pode. Tudo de forma dosada. Porque isso é provisório. Eu estudei durante 3 anos até conseguir a aprovação no cargo de analista judiciário. E passei por uma série de limitações, muitas restrições. Mas hoje eu não preciso mais passar por aquelas restrições que eu passei. Por quê? Porque hoje eu já sou servidor público. E o mesmo vai acontecer com você. Você vai se limitar, vai se restringir durante um certo período, mas quando a aprovação vier, isso vai ser passado. E se você conhece mais de 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas que hoje são servidores públicos, pergunte para cada uma delas
Olha, se fosse para você fazer tudo de novo que você fez, passar por todos os desafios, todos os obstáculos, todas as dificuldades, para ingressar no cargo público que você ocupa hoje, você faria isso novamente? Eu te garanto que pelo menos 90% vai dizer, faria tudo de novo. Principalmente num cenário de incertezas, como é o cenário atual. Então isso faz uma diferença gigantesca. Ok? Então, olha, acredite, a aprovação é uma questão de tempo. Você vai criar o hábito de estudar. A cada dia que passa, esse hábito vai se desenvolvendo. Você vai introduzindo comportamentos diferentes na sua rotina. E vai chegar um determinado momento que se preparar para concurso público para você é o mesmo que acordar e ter que escovar os dentes. É o mesmo que acordar e ter que pentear o cabelo. É o mesmo que acordar e ir para o trabalho, para quem realmente ainda está trabalhando. Entende? Quando isso acontecer, aí você vai falar, só estou esperando o dia da minha aprovação chegar. Porque você já vê aquela preparação como parte da sua rotina. E não como um sacrifício que você tem que fazer todo dia. E não como algo ruim que é necessário. Aí sim, ultrapassou essa fase, pode ter certeza de que a sua aprovação vai chegar. E olha, aconteceu comigo, acontece com 99% das pessoas que se preparam para concursos públicos. Muitos momentos ruins, em vários momentos eu pensei em desistir, vários e vários, e eu hoje eu só ocupo um cargo público porque eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido, pode ter certeza, hoje eu não seria analista judiciário da Justiça Eleitoral. Ok? Não teria a qualidade de vida que eu tenho, não teria a boa remuneração que eu tenho, não trabalharia só de meio-dia às 18, que é a minha carga horária de trabalho. Porque eu não desisti, hoje eu estou aqui. Então, se você desistir, se você jogar a toalha, você não vai chegar lá. Mas se você continuar estudando, de forma correta, fazendo o que tem que ser feito, eu posso te garantir, você vai conseguir a aprovação. Tanto é verdade que eu já quero confirmar com você aqui agora a sua presença na nossa aula de quinta-feira às 20 horas. Então, quinta-feira às 20 horas, nós temos um novo encontro para falar agora de um método. Eu vou apresentar para você o método TANC, que é o método que os meus alunos utilizam no curso Passaporte da Aprovação. Combinado? O passo a passo do método que você vai utilizar durante o seu processo de preparação. Então, a nossa próxima aula, quinta-feira, dia 9 de maio, às 20 horas. Para se inscrever, é só clicar no link que apareceu para você aí agora na sua tela. Tá bem? Então aí você vem com a caneta, lápis para anotar, porque vai ser uma aula bem mais objetiva. Nós vamos falar sobre um método e como você aplica esse método, como que você faz revisões, como é que você resolve questões, qual a melhor técnica de memorização. Vamos falar sobre isso tudo na nossa próxima aula de quinta-feira. Combinado? A Cristina falou assim, deve ser a Cristiane, né? Deve ser, né? Eu só quero ter estabilidade e o salário pode ser razoável, né? Pois é, todo mundo, né, quer estabilidade e um salário razoável. Não precisa ser um salário muito alto, não. Razoável já tá bom, né? É por aí mesmo. Detran pode sair? O Cristiano, Detran é estadual. Inclusive agora saiu o concurso do Detran de São Paulo, né? Bem recentemente, tá? A Wanda perguntou, vai abrir inscrição para o TJ do Paraná? Ô Wanda, a princípio eles não irão reabrir o prazo de inscrição. Quem já fez a inscrição há 2 anos atrás aí, vai poder fazer o concurso. Quem não fez a inscrição na época, eles não vão reabrir o prazo, tá? Pelo menos essa é a primeira informação que eu obtive. Pode ser que mudem, mas a princípio é o que está prevalecendo, ok? Então, pessoal, boa noite, bom descanso para todos. Nos encontramos aí na próxima quinta-feira, dia 9 de maio, às 20 horas, para você aprender a utilizar um método no seu dia a dia de estudos e que vai fazer toda a diferença no seu resultado final. Combinado? Bons estudos para você, nos falamos em breve. Até mais!